E aí, tudo certo? Maravilha! Vamos para mais um estudo na área de Educação Física. Hoje vamos falar da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a parte que trata especificamente da Educação Física. Pronto? Então vamos lá! A educação física é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestação das expressões culturais dos sujeitos. Sendo assim, o movimento não pode ser visto apenas como deslocamento espaço-temporal de um segmento ou do corpo como um todo, mas sim como manifestação inserida em um contexto cultural. Nas aulas, as práticas corporais devem ser trabalhadas como um fenômeno cultural dinâmico, diverso, pluridimensional, singular e contraditório. Isso contribui para que os alunos possam reconstruir um conjunto de conhecimentos que permite a ele ampliar a sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros e proporcionar uma autonomia para a apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em várias finalidades humanas, favorecendo uma participação como protagonista na sociedade. Os saberes corporais da educação física compreendem experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas que se inserem nos saberes científicos do universo pedagógico, mas não se restringe a ele. Mas é também uma possibilidade a vivência de diferentes formas de expressão que não estão apenas apoiadas nessa racionalidade. A experiência de prática, que extrapola a simples vivência, proporciona aos alunos uma participação autônoma em contextos de lazer e saúde. Há 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal, a essência, organização interna, a lógica específica, e o produto cultural, entretenimento, lazer e saúde. Portanto, entende-se que essas práticas não possuem uma lógica instrumental, laboral, doméstica, higiênica, mas um propósito específico. As práticas corporais devem problematizar, desnaturalizar e evidenciar os vários sentidos e significados que cada grupo social confere à cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a educação física faz parte da área de linguagens. Na BNCC, as práticas corporais estão divididas em 6 unidades temáticas. Brincadeiras e jogos, que são as atividades voluntárias com possibilidade de criar e alterar regras com o respeito àquilo que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Como essas práticas atravessam épocas e são reproduzidas em diversos locais, guardadas suas diferenças e similaridades, e pela sua difusão por meio de redes de sociabilidades informais, elas são denominadas populares. Os jogos e brincadeiras como unidade temática não podem ser organizados como meio para um outro fim. Ele deve ter valor em si e precisa ser organizado para ser estudado. Essas manifestações têm seu valor em diversos contextos e ambientes e precisam ser reconhecidos, por isso a organização com finalidade em si mesmo. Próxima unidade temática são os esportes. Nesta temática há o estudo de suas manifestações formais e de seus derivados. O esporte é caracterizado pela comparação de desempenho, seja individual ou coletivamente. Possui regras formais, institucionalizadas, e as modalidades são desenvolvidas em todos os níveis por federações, confederações, associações, etc. Quando praticado no contexto do lazer, da educação e da saúde, o esporte é passível de transformações. Para estruturar essa unidade temática, os esportes são divididos de acordo com uma lógica interna, reunindo esportes que apresentam exigências e semelhanças em suas práticas. São apresentadas 7 categorias, lembrando que isso não quer dizer que todos os esportes categorizados devem, por obrigação, serem trabalhados na escola. Primeiro tipo de esporte são os esportes de marca. Esportes que comparam resultados registrados em tempo, distância ou peso. Exemplos: atletismo, remo, levantamento de peso, etc. Esportes de precisão, que são os esportes onde o objetivo é lançar, arremessar um objeto na direção de um alvo, onde, posteriormente, haverá comparação entre os adversários, levando em conta o número de tentativas, a pontuação estabelecida e ou a proximidade do objeto lançado com o alvo.
Exemplos: boccia, golfe, curling, tiro com arco, etc. Temos também o esporte técnico combinatório, que são os esportes onde a comparação se dá através de ações motoras de qualidade que devem ser realizadas segundo critérios e padrões técnico combinatórios. Exemplos: ginástica artística, nado sincronizado, saltos ornamentais, entre outros. Temos também esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Esses esportes são aqueles onde o objetivo é lançar uma bola sobre uma rede que divide o espaço de jogo, fazendo com que ela caia no campo adversário ou force-o a errar. Exemplos: vôlei, tênis, badminton, squash, etc. Esportes de campo e taco. Esportes onde o objetivo é rebater uma bola lançada pelo adversário o mais longe possível e, com isso, poder percorrer bases ou distâncias antes de o adversário se recompor e retomar o controle da bola, a fim de ganhar pontos. Exemplos: beisebol, softball, cricket, etc. Esportes de invasão ou territorial. Esses esportes são notabilizados pela capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola invadindo o campo adversário até uma meta ou setor específico da quadra-campo desse adversário. Exemplos: basquete, futebol, handebol, rugby, etc. E por fim temos os esportes de combate, que são os esportes onde o objetivo é subjugar o adversário, utilizando técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um espaço determinado por meio de ações de ataque e defesa. Exemplos: boxe, MMA, judô, esgrima, etc. A outra unidade temática é a ginástica. Por existir muitas formas de organização e significados diferentes, as ginásticas estão organizadas como A. Ginástica geral, B. Ginástica de condicionamento físico e C. Ginástica de consciência corporal. E o que é a ginástica geral? É a ginástica para todos, sem competitividade, que possibilita a exploração das práticas corporais acrobáticas e expressivas. Pode ser individual ou coletiva e tem movimentos como piruetas, rolamentos, paradas de mão, entre outros. O malabarismo também está nessa categoria. E a ginástica de condicionamento físico? São exercícios voltados para a melhoria do rendimento, manutenção ou evolução da condição física atual ou modificação da composição corporal. Nesta categoria estão inclusas as ginásticas de academia, a ginástica laboral, aquela voltada para um público específico como gestante, idosos, etc. E para finalizar, ginástica de conscientização corporal. São aquelas práticas com movimentos mais suaves e lentos, voltados para a respiração, melhora da postura, enfim, busca dar uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Próxima unidade temática é dança. A dança explora as práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integrada a coreografias. As danças se desenvolvem em codificações particulares, historicamente construídas, com movimentos e ritmos peculiares associadas a cada uma delas. Próxima unidade temática é luta. Disputas corporais nas quais os praticantes empregam técnicas, táticas e estratégias com o objetivo de imobilizar, desequilibrar, atingir ou tirar o corpo de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa. A ideia é que se trabalhe as lutas locais, as típicas do Brasil e aquelas vindas de diversas partes do mundo. E por fim, as práticas corporais de aventura. São práticas corporais desafiadoras, realizadas em ambientes imprevisíveis, que exigirá perícia e destreza. Elas também podem ser subclassificadas. Neste documento, elas serão divididas em de natureza e urbana. As práticas de aventura na natureza se caracterizam pela imprevisibilidade provocada pelo ambiente natural, gerando vertigem e com risco controlado. Exemplos: mountain bike, arborismo, rapel, etc. Já as práticas urbanas se caracterizam pela paisagem de cimento, usada para provocar essa vertigem e risco controlado. Exemplos: parkour, skate, patins, etc. Apesar de ser possível trabalhar todas as práticas corporais, é necessário entender alguns critérios de progressão do conhecimento. Na BNCC, as temáticas jogos e brincadeiras, danças e lutas devem levar em conta o contexto social dessas práticas, partindo da localidade até esferas menos familiares, nacional e internacional.
Já a organização da temática ginástica se dá com base na diversidade dessas práticas e nas suas características. Em esportes, a abordagem recai sobre os modelos de classificação e as práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana e na natureza. Mesmo não tendo sido apresentadas como práticas corporais na BNCC, é importante que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciar as práticas corporais em meio líquido. Essa vivência é importante para os alunos aprenderem, entre outros movimentos básicos, o controle da respiração, flutuação em equilíbrio, imersão e deslocamento na água. É importante salientar que as práticas corporais devem atender a um propósito social. Dessa forma, elas podem ser modificadas e adaptadas ao contexto em que estão inseridas. A organização das unidades temáticas é pautada na ludicidade, ainda que essa não seja a finalidade da educação física escolar. Dessa maneira, as crianças compreendem melhor todas as lógicas intrínsecas nas práticas. Quanto às dimensões do conhecimento, podemos delimitar 8. Primeiro, experimentação. É a própria vivência da prática. Aqui é importante cuidar para que a vivência seja algo prazeroso, ou que pelo menos não seja desagradável a ponto de gerar rejeição à prática. 2. Uso e apropriação. É o conhecimento que permite ao estudante realizar determinada tarefa de maneira autônoma. Esse conhecimento possibilita ao aluno potencializar o seu envolvimento em práticas de lazer e para a saúde. 3. Fruição. É a possibilidade de apreciar esteticamente as experiências sensíveis geradas pelas práticas corporais, oriundas dos diversos lugares, épocas e grupos. 4. Reflexão sobre a ação. Conhecimento gerado pela observação e análise das próprias vivências e daquelas realizadas por outros. É um ato intencional que busca resolver desafios, adequar a prática aos interesses pessoais e daqueles que compartilham a ação e aprender novas modalidades. 5. Construção de valores. São os conhecimentos originados em vivências e discussões sobre valores e normas, voltados ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. É um ato intencional que necessita intervenção. Análise. São conceitos que possibilitam entender as características e o funcionamento das práticas corporais, saber sobre. A partir da análise, entende-se os sistemas táticos das modalidades, a classificação dos esportes, etc. E a 7ª é a compreensão. Também está ligado ao conhecimento conceitual, mas, nesse caso, o entendimento é sobre o processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, ajudando a entender o lugar das práticas no mundo. E para fechar, o 8º é protagonismo comunitário. Conhecimentos voltados para capacitar os estudantes a participarem de forma confiante e autoral em decisões e ações que buscam democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais. É a intervenção no contexto local a fim de materializar os direitos sociais vinculados a esse universo. Lembrando que não existe hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem necessária para o seu desenvolvimento no âmbito didático. Além disso, é importante trabalhar as dimensões de forma integrada, evitando sobreposições e tratamentos isolados. Cumpre destacar que o arranjo desses conhecimentos e habilidades é apenas um arranjo possível, não sendo um modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Vamos para as competências específicas de educação para o ensino fundamental. Mas antes disso, vamos dar uma pausa, tomar um pouco de água e depois retornamos para continuar. Valeu!